esse debate. Mas o Sintera apresentou a proposta. Então, a nossa proposta, na época, em relação ao auxílio alimentação, era R$700, que fosse corrigido todo ano, está na nossa proposta de valorização, que seja corrigido todo ano pelo IPCA. A nossa proposta em relação ao auxílio saúde é de R$500, corrigido pela ANS. Então, essa é a proposta do sindicato, que estava há algum tempo, que eu penso que dentro dos Sindicatos Unidos, a gente precisa discutir um valor maior, né? Porque R$500 hoje, a gente sabe o quanto está caro os planos de saúde. Então, é uma conversa que a gente tem tentado fazer. Eu, por exemplo, estou sempre lá cutucando o pessoal. Nós estamos, inclusive, para fazer uma reunião dos Sindicatos Unidos, para que a gente possa debater essa questão do auxílio saúde, tá? Então, pessoal, sobre a valorização é isso. Agora, qual é a situação? E por que nos fez vir em fazer assembleia em todo o estado? Para passar os informes, logicamente, para ouvir vocês, mas também para nós tomarmos uma decisão. Porque nós não podemos, em maio, simplesmente aceitar caso não aconteça. Né? Eles justificaram, a justificação é principalmente a questão do IPERON, né? Que esses aumentos eles vão para o pessoal que estão aposentados também, o piso e o aumento dos técnicos, e que o IPERON precisa fazer o atuarial, que é aquela previsão de como vai ficar a situação financeira do Instituto daqui a algum tempo, né? Daqui a alguns anos. Então, toda vez que tem um aumento, por lei, o IPERON precisa fazer esse balanço atuarial. Então, em função disso, eles fizeram a justificativa, né, de que primeiro estavam fazendo impacto e também, a partir do momento que eles fizeram impacto e passaram para o IPERON pediu prazo para apresentar o atuarial. E, portanto, não conseguiram aí concluir para abril. Aí tem outra questão também, que a gente precisa colocar aqui, porque vocês podem falar, mas o ano passado foi assim. O ano passado, nós conseguimos fazer uma negociação paralela a isso. Por quê? Porque estava nos dias de ser impedido de fazer negociação por causa do processo eleitoral, né? Principalmente os 33 que foram os técnicos. Então, naquele momento, não esperava atuarial para implementar os valores. Mas a justificativa foi plausível por causa do momento eleitoral. Como agora não tem momento eleitoral, né, não tem uma justificativa, então nós não conseguimos avançar da forma como nós fizemos no ano passado. Qual é a preocupação? Se chegar abril, se chegar maio e não vier. Então, nós estamos aqui e nós vamos deliberar agora. Se sair o pagamento de maio, se não acontecer, nós vamos para a luta ou não vamos? Vamos! Ok. Então, é isso que nós... Agora não. Quando a gente está em processo de negociação, não se faz movimento coletivista. Por quê? Porque senão a gente corre o risco de nos primeiros dias de greve a gente ser impedido. Então, nós estamos no canal de negociação também. Certo? Então, pessoal, o que nós vamos decidir aqui é o seguinte, vou propor para vocês. Recebendo o pagamento de maio, não tendo nada, nós faremos assembleias simultâneas no estado todo. Tipo, 3 dias depois, no máximo uma semana, a gente faz assembleia simultânea no estado todo. Para a gente tomar uma decisão no que diz respeito à luta. Vocês concordam com isso? Eu tenho uma ideia. O contra-cheque sempre sai antes que saia o pagamento. Pronto. Com o contra-cheque, a gente já tem uma base para já se adiantar. Pode ser. Fazer a reunião e mostrar. Vamos ficar atento a isso. Então, vamos mudar aqui a proposta. Né? Saindo contra-cheque, observando que não tem, nós vamos para a luta. Nós vamos marcar a assembleia no estado todo, assembleia simultânea, para que a gente possa determinar os nossos passos na luta. Então, quem vai fotografar? O senhor tem que fotografar esse momento. Márcio, fotografa aí. Em regime de votação, quem concorda que após o pagamento de maio, se não sair a nossa valorização,
Ok? Então, registrado aqui a decisão da Regional Centro 1. Só dizendo para vocês que isso, só um minuto, pessoal, só dizendo para vocês que isso, ó, gente, não tem forma jurídica. Só dizendo que isso está sendo decidido em todas as assembleias. Para finalizar, o piso, gente. Vocês estão ouvindo as demandas? Nós temos o piso aqui estadual. Ah, mas está garantido uma lei estadual. Corremos risco. Corremos risco por quê? Não sei se vocês já viram que tem vários municípios entrando na justiça e ganhando para não pagar o piso para os professores. Por que isso, gente? Porque o novo Fundeb não regulamentou o piso. O piso deveria ter sido regulamentado dentro do novo Fundeb. E os prefeitos estão aproveitando isso para judicializar. E estão ganhando. E aí, mas nós não temos a lei estadual ela é menor, ela está abaixo de uma lei federal. Então, por isso que nós estamos também fazendo pressão a nível nacional, né, para o ministro da Educação fazer algo referente a isso. No entendimento da nossa confederação, uma medida provisória, nesse momento, resolveria essas questões das ações judiciais, porque a medida provisória ela tem um prazo de 120 dias. Seguraria para levar o projeto para o Congresso Nacional e ser aprovado. Mas a CNTE está pressionando, né, para que isso aconteça. Quando eu digo CNTE, eu estou falando dos sindicatos do Brasil inteiro, certo? Então, nós temos que resolver isso, porque senão o nosso piso está em risco, né? Então, o entendimento aqui no Estado foi de pagar, mas o CNTE nós representamos a educação em 19 municípios e nós estamos com dificuldades relacionadas a isso, porque os municípios estão indo para cima. Você sabe que tem a organização dos prefeitos, né, o conselho dos prefeitos no Brasil inteiro, e eles estão indo para cima desde o novo Fundeb, que eles queriam que o pagamento do piso fosse de acordo com a inflação, e nós teríamos um prejuízo danado. Então, essa é a proposta da maioria dos prefeitos, e muitos estados também aderem a essa proposta, e agora nós temos esse outro agravante sobre a necessidade de regulamentar o piso dentro do novo Fundeb. Então, gente, é isso. A gente sempre fala demais, mas quero dizer para vocês que nós vamos permanecer firme e forte na luta. Márcia, que é do jurídico, vem aqui. Eu queria saber, peraí. Tá, vou dar essa informação. Eu queria saber sobre as progressões. Ah, tá. Você esqueceu, é importante, tá? Pessoal, progressões. Vocês lembram que no governo Cassol nós tivemos 8 anos em que ele não cumpria as progressões? Isso. Conseguimos resolver parte disso no governo Confúcio e agora, nesse atual governo, nós estamos tendo as progressões de 2 em 2 anos, está acontecendo. Então, nós tivemos em 2021 e vamos ter a correção agora em 2023, tá? Então, já estão organizando para atualizar. Não, tem ainda. É 2023. Né? Falar conosco, de repente, consegue resolver isso até junho, mas não está batido martelo. Mas teremos a atualização das progressões e, logicamente, atualizam e pagam retroativos. Nós temos uma demanda em relação a essa questão das progressões, que é fazer com que seja cumprida a lei. A lei disse que ela tem que ser atualizada automaticamente. Então, mas para isso precisa de um sistema. Então, nós temos cobrado que tenha esse sistema para que seja automaticamente. 500 pessoas completou em janeiro, essas 500 pessoas sejam atualizadas. Em fevereiro, que seja assim. Mas essa é uma luta. E eu vejo que a gente conseguiu avançar quando a gente, nos últimos anos, tem tido as correções das progressões direitinho. Certo, pessoal? Temos uma ação na justiça relacionada à progressão, porque nós entendemos que ela tem que ser cumulativa, né? Em cima da última progressão, e ele sempre volta lá na primeira referência. Em cima da última referência, corrigir. E ele sempre volta a correção na primeira referência. Tentamos administrativamente resolver isso, não teve acordo, nós temos uma ação da justiça relacionada a esse ponto. Ok? Essa precatório, tá, ó. Pessoal, alguém falou do PASEP? Sim, eu. Qual é o questionamento do PASEP? Não foi depositado. Tá.
Mas já O está. Estado não depositou. Tá, mas já está resolvida essa situação. O problema é que o calendário mudou. Então, você tem que. Depois eu vou disponibilizar, está na matéria, tá? O governo não tinha informado a mais, é por isso que o governo federal, é por isso que não estava depositado. Mas já foi informado, agora o calendário de pagamento é que mudou. Então, na nossa matéria, Sônia, tá, no final da nossa matéria, eu vou mandar para você, tá o calendário. E daí você passa para o pessoal, né, no grupo das escolas e tal, e daí vocês vão observar lá o calendário de cada um, ok? Porque daí vocês olham o número lá do PIS/PASEP, né, o término 0, o término 1, que aí vocês vão conseguir saber quando é que você vai receber o seu, ok? Pessoal, vocês preferem que eu fale ou dá 10 minutos para tomar o café? Não, por enquanto não. Olha, eu vou dar minha opinião. Eu acho que não tem que sair do ritmo da Assembleia. Que não é. Pessoal, só que opinando. Eu acho que a gente não sai do ritmo da Assembleia, senão dispersa. Então, minha proposta é a Márcia passar, porque tem precatório para falar, tem algumas ações aí que eu acho que é importante a gente passar aí os informes, ok? Você também poderia falar sobre a questão dos readaptados. Você vai falar também? Aí ela vai falar, readaptado não mudou nada não, gente. Legislação. Não, tá bom, eu sei, só estou perguntando. Pessoal, eu vou dar 2 minutos para a Maria. Ela vai falar algo para vocês. Bom dia a todos, eu vou ser bem rápido. Pessoal, peço desculpa a todos também pelo meu atraso, mas em comum acordo com a professora Sônia, nós conversamos outro dia, eu sou liberada para o Sintero. Então, em comum acordo com ela, a gente conversou e eu abri mão da liberação e fui para a escola. Então, já quase na hora de sair, a chuva caiu, então eu não sei buscar alguém para me trazer até aqui. Por que eu abri mão da liberação? Nós temos uma secretaria, que é a Secretaria de Aposentados, e a demanda dessa secretaria está crescendo muito. E foi deliberado, junto com o sistema diretivo, e foi dado para eu essa liberação. Peço desculpa a todos e tenham aí uma ótima reunião. Pessoal, bom dia, sou Márcia, quem quer deixar eu falar, né? Bom dia, fala as coisas boas, Márcia. A Maria falou algo bem importante, a Maria abriu mão da liberação dela e foi para a Sueli, que é a nossa secretária de assuntos dos aposentados. Vocês sabem que a demanda dos aposentados é muito grande. Estava ficando para mim, para o Nereu, está fazendo isso e muitas vezes a gente não consegue, porque na verdade tem que ir para o jurídico, quando já é para judicializar, coisas assim, né? Então a gente estava muito envolvido administrativo e a nossa pasta ficava. Aí a Maria fez isso, eu acredito que a partir da semana que vem já vai ter saído, né, Léo, a liberação e vamos para uma nova realidade para conseguir dar retorno para vocês. Tá, eu vou começar falando sobre o precatório nosso, né? Vocês se lembram que o ano passado nós recolhemos documentação até setembro, depois foi prorrogado, porque nós tínhamos uma expectativa de que fosse pago em dezembro, em janeiro, e não foi, fevereiro não foi, e nós, desde então, nós peticionamos um processo para a gente conversar com o desembargador, para que ele desse uma posição para que nós conseguíssemos falar algo concreto para o servidor. E há umas 2 semanas atrás nós tivemos essa reunião, e o desembargador alegou que não foi feito o pagamento ainda, porque ele só tem um contador, né? Vergonhosamente, o Tribunal de Justiça só tem um contador. Vocês se lembram dos precatórios da antecipação? No começo era de 3 a 6 meses, depois que entrou a pandemia, a pessoa ficava 1 ano, 2 anos para receber uma antecipação, que pela lei é direito, é idade ou é laudo, né? E já estava desse jeito. Então o que ele alegou? Ele alegou que só tem um contador e que a dificuldade está nessa situação. Vocês sabem que aquela lista que circula nas regionais, até a gente passar a informação que aquela lista foi atualizada em 2010. E essa semana no processo, eu vi o despacho, aquela lista é de 2007.
Então, quem olhar o nome lá, o valor que está lá, ele vai ser atualizado para 2023, vai ser feito um pagamento. E o desembargador garantiu para nós que vai ser feito em junho. Junho vai sair a atualização dos valores e serão feitos os pagamentos. Com relação aos pedidos de antecipação, estão suspensos, não estamos recolhendo mais, nem as regionais, nem o jurídico. Eu até levei um caso para uma senhora que está com câncer e Deus queira que não, mas não sei se ela chegar junto para receber. Só que infelizmente não poderia abrir sessão, porque teria que parar tudo para fazer um cálculo só individualizado. Para quem tem direito, mas não deu entrada no processo para receber, dá tempo. Pessoal, quem não trouxe documentos pode trazer a qualquer tempo, né? Na verdade, nós estipulamos aquela data de final de setembro, porque se você não pôr uma data, você não consegue ter controle. E lá no precatório nós temos 6.400 e poucas pessoas, e até hoje eu acho que só chegamos a 4.000 documentos. Então, assim, tem muita gente ainda que não trouxe. Eu acredito que uma parcela que não trouxe é falecido, né? E nós conversamos também com ele com relação aos falecidos. Nós tentamos conversar que não precisasse fazer uma habilitação, até se você tiver alguém que é falecido, que está naquela lista, a orientação é que é para solicitar uma certidão de crédito, fazer a habilitação lá no processo de origem. Infelizmente é uma burocracia, mas alterou a lei de 2019, vai ter que fazer tudo isso. A exemplo dos processos técnicos estaduais que nós tivemos, algumas pessoas eram falecidas, aí tem que fazer a habilitação no processo principal. Mas assim, o que eu conversei com a Léo sobre isso? Vamos esperar receber em junho, quando pagar os vivos, né? A gente vai para essa segunda etapa, que é para orientar os que estão falecidos. Os herdeiros, os herdeiros dos falecidos. Pessoal, sobre o precatório, alguma pergunta? Ou a gente abre no final? Assim, mais ou menos. Porque o doutor Hélio falou daquela vez que ele veio, que ter também, por exemplo, quem já recebeu teriam resíduos, procede? É porque assim. O doutor Hélio falou para mim. Né? Ele O doutor Hélio também em pé já, mas eu vou explicar isso aí. É porque assim, antigamente era solicitado antecipação, idade ou algo, e era 30 salários mínimos, né? Depois que a lei de 2019 mudou e foi para 50 salários mínimos. Então, quem antecipou de 2019 para cá, não tem nada. Quem antecipou lá 14, 15, 16, 17, talvez tenha. Mas as regionais, o Rafael, Sônia, Maria, tem uma lista que tem os nomes que eu tirei do processo, e lá tem Márcia, está em branco, não recebeu nada, Márcia está em amarelo, já recebeu tudo, e Márcia está em laranja, tem ainda algo para receber. Isso é atual? É, a regional tem. Ninguém nem falou. Né, amigo? Quem está de amarelo naquela lista que eu destaquei, quem está de amarelo não tem nada para receber. Os que estão em branco tem todo o valor, e quem está em laranja tem o restante para receber. O Rafael tem. Tá bom? Diga, meninas. Pessoal, já que ele falou, eu já vou para esse assunto dos reintegrados. Vocês sabem que em 2000 nós tivemos as eleições. Depois das eleições, nós tivemos os redemitidos, 2003, e nós tivemos os reintegrados, 2008, 2009, etc. Os redemitidos têm direito, né, ao tempo que ficou afastado, esses 3 anos. Aí gerou o processo de... Foi feita a reintegração e gerou o processo de precatório. É muita gente que está
esse processo. O que acontece? O Tribunal de Justiça está quitando ele também, está fazendo o pagamento. Inclusive, semana passada, eu olhei de 3 pessoas. Ouro Preto perguntou de uma servidora, quando eu fui olhar, ela tinha recebido 117 mil, estava na conta dela. Uma outra servidora da Guaporé também tinha recebido 84 mil reais. Então, quem está naquele processo de reintegração, fique atento, porque o Tribunal de Justiça está quitando ele, está pagando. Eu vou mandar para o Rafael essa semana, para a regional, eu fiz uma lista com as atualizações. Na frente eu estou colocando quais processos estão quitados. Porque assim, são muitos processos, mas cada processo é só de 10 pessoas. Então é fácil da regional olhar. Se eu não mandar essa semana por conta do feriado, na semana que vem eu vou estar mandando. Aí tem o processo, o nome, como está e se está quitado. Então quem está no processo, quem foi reintegrado, procura a regional semana que vem para verificar essa situação. Mas estão quitando de todo mundo, e são valores altos, 84 mil, 127 mil. Ontem eu vi de um que está falecido e depositaram na conta dele. Desde 2012 ele faleceu. Certo? Com relação aos precatórios, vou falar que não está na pauta aqui, mas eu acho importante as verbas decisórias. Os amigas. Pessoal, as verbas decisórias é outro problema nosso. O que é verbas decisórias? Quando a pessoa aposenta ou vai para transposição, ela ficou sem tirar licença, ela tem os proporcionais e o Estado, o que o Estado alega? Por que não paga? Porque ela sai do Fundeb e vai para a fonte 101, que é com recurso próprio. Então, teve toda essa novela. Primeiro, a Procuradoria tinha um parecer dizendo que quem fosse transposto não tinha direito, porque ele transpôs, foi para a União que teria que pagar. E ele teria que ter pedido essas licenças quando ele estava na ativa. O que aconteceu? Judicializou o Estado todo. Um monte de gente entrou com uma ação judicial, pleiteando o direito, porque era injusto. Como que eu trabalho para o Estado por 30 anos e depois a União tem que me pagar? De que jeito? Todo mundo sabe que quando a gente pede uma licença para ele, eu mesmo nunca tirei, nunca fiz nada, porque ele sempre alegava, não tem professor para te substituir, não tem outro professor de português para te substituir. Então, assim, como o professor vai, ou o técnico vai para a disposição, e depois fala que a União tinha que pagar seu salário. O que aconteceu? O Estado pagou sucumbências para advogado aí, deve que a nível de milhões. O ano passado, em março, ele mudou o parecer. Ele falou, não, de fato, a pessoa que trabalhou com o Estado, o professor, o técnico, ele tem direito. Ele tem direito de receber, mas quem judicializou vai continuar judicial e quem não judicializou, nós vamos pagar. Só que vai sair uma normativa para isso. Passou o ano todo, tá. Nós aguardamos. Dia 9 de fevereiro de 2023 saiu a normativa. E a normativa fala que enviaram os processos, por exemplo, Jaru tem CREA. Então, todos os processos de pessoas de Jaru foi enviado para o CREA daqui e foi enviado em 2 declarações. Então, eu tenho que ir lá no CREA, preencher essa declaração para ser pensado no processo e vai ser feito pagamento. É verdade? Não sei. Mas o que nós conversamos com a direção é que nós vamos aguardar até julho. Se for pago, bom. Se não for pago, a gente vai judicializar. Certo? Deixa a nossa amiga aqui, que ela falou primeiro. Eu queria perguntar para você, porque eu recebi a rescisão rescisória lá, mas aí eu não tirei nenhuma licença prêmio. A licença prêmio, todas minhas estavam lá, e aí só saiu uma licença prêmio. Olha, o caso dela é um que recebeu, foi agora que recebeu? Recebeu agora, mas recebeu só uma licença e ela está falando da integração. Ela é da integração, ela está dizendo que não tirou nenhuma licença prêmio. Tá? Não vai embora não, antes da gente conversar lá, para pegar o nome do processo e olha para a história. Tem diversos casos assim, que paga só uma. Esses dias apareceu no contra-cheque do servidor 86 mil, ele não recebeu.
RH para saber foi porque foi transposto no mês. Então agora vai para as verbas acessórias, sabe Deus como coitado vai receber. Amiga, você vai perguntar? Deixa eu falar para você. O meu problema é que em 2017 eu passei para a União, depois de 2 meses eu voltei para o Ribeirão. Eu fiquei com o 13º, uma parcela do 13º sem receber. Aí foi passando, enrolando com a barriga. Aí o ano passado eu entrei com o processo no Ribeirão, aí o Ribeirão jogou para o CGEP. Agora o CGEP está respondendo para mim que é termo rescisória, que tem que pagar, está sob juros do Estado para pagar. Quando é que eu vou receber? 2017. Não pagou até hoje, o ano que eu paguei. É R$2.000 para ele, mas eu quero corrigir. Se está sob juros, é porque você talvez judicializou-se. E no parecer fala, quem entrou na justiça vai esperar a decisão da justiça. Então deve ser isso. Outra coisa, gente. Mas eu vou sugerir que as situações individualizadas, a gente fica aqui um pouquinho e atende, tá? Mas a geral, a marcha passa para todos os companheiros, tá? Pessoal, vamos fazer isso, senão a gente não consegue se organizar. Depois de terminar, eu vou ficar aqui, vou falar com o Rafael e eu converso particular com cada um. Outra coisa importante, transpôs, aposentou, só para eu estar esse assunto. Não deixe de fazer o pedido das verbas rescisórias. Se passar 5 anos sem você ter feito o pedido, o direito seu preclui, você não vai ter mais direito de pedir, certo? Isso é muito sério, porque nos 2 pareceres sai lá falando, não pediu, não pode mais pedir passados 5 anos. Se eu transpus hoje, amanhã eu fiz, pode demorar 15 anos que eu posso entrar judicialmente. Mas se eu não fiz o pedido administrativo, eu não posso mais depois de 5 anos. Outra coisa, gente, as nossas ações de insalubridade, penosidade. 2019 foi feito 2019 foi feito perícia no estado todo para nós entrarmos com ação judicial para receber salubridade, periculosidade ou penosidade. Foi feito em todas as escolas, presídios, aonde tinha um funcionário nosso, professor ou técnico, foi feito. Em 2019, o escritório do doutor Hélio entrou com ação judicial para receber e, por conta do processo caminhou, em 2020, o juiz deu um espaço falando para o Estado fazer mal também, porque não tinha como ele julgar a ação do escritório, do sindicato do Sintério, sem o laudo do Estado, certo? 2020, 2021 começou a pandemia, parou tudo. Quando retornou em agosto do outro ano, a normalidade, né, entre aspas, o escritório do doutor Hélio peticionou no processo pedindo para ser julgado daquela forma. O Estado vem protelando, passou o ano passado todo protelando, contratava empresa, não dava certo, a empresa ganhava uns requisitos, não ganhava no outro. E por fim, em dezembro desse ano, depois de protelar, não ter mais para ser protelado, foi suspenso o processo por 90 dias, uma novela. Em dezembro desse ano, o escritório do Hélio peticionou para o processo ser julgado daquela forma. Porque se o Estado tivesse interesse em fazer laudos, ele já teria feito. Então agora está concluído para sair sentença. A gente é bem crente com relação a esse processo. Os laudos que fez nas escolas, nos presídios, alguns lugares até acumulam insalubridade, periculosidade, enfim. E já conversamos também diversas vezes administrativo, na SEDUC, no CPA, com relação ao pagamento. Eles entendem também que é direito, mas tem que esperar sair essa decisão judicial. Até quem já trabalhou, por exemplo, quem já trabalhou no presídio e não trabalha mais, também vai ter direito? Quem trabalha no presídio e não trabalha mais, se estiver dentro desse período de 5 anos, também tem direito. Ah, tá. Recente, nós fizemos uma segunda etapa, que foi em alguns lugares que não foram feitos, que a época estava fechada, enfim, foi concluído em todo o estado, certo? Pessoal adicional noturno, mais outra situação. Ano passado, o esquecimento de todo mundo, ano
não, outro ano que nós recolhemos, passamos 6 meses recolhendo documentação para comprovar, era um processo do Sintério de 2009, nós ganhamos e nós precisávamos executar o processo. A grande dificuldade era conseguir provar que a pessoa trabalhou no noturno. Então nós conversamos no tribunal, na vara da Fazenda Pública, e a juíza deliberou que poderia aceitar declarações. Eu não tenho folha de ponto 2009, então se a escola fazer uma declaração dizendo que eu trabalhei, ela sinalizou para aceitar. Então nós passamos 6 meses recolhendo a documentação no estado todo. Quando nós concluímos de recolher toda a documentação, levamos no escritório do doutor Hélio, que deu, não tem palco, né? Que deu esse palco todo ali cheio, essa aqui das contas, que deu um palco daquele ali cheio, foi feita até uma matéria, o processo tinha virado digital. Ele era físico, que era 2009, aí ele virou digital. O doutor Hélio fez uma declaração embora e passar mais de 6 vezes para digitalizar. Então foi feita a digitalização, isso já deu, no começo do ano passado, foi feita a digitalização de toda a documentação e foi enviado para o contador. Hoje, como que está o processo eleitoral noturno? Está para cálculo, por incrível que pareça, essa é a verdade. Porque deu mais de 4.000 pessoas, tinha pessoa, a Márcia tinha 40 fichas, a Léo trabalhou mais tempo, tinha 200 fichas no nome dela. Então, e assim foi. Eu sei que deu um palco todo de folha e nós temos esperança que até julho seja concluído os cálculos e assim que for concluído a gente vai enviar para as regionais para o servidor ter conhecimento. Fora isso, quem continuou trabalhando no noturno, a maioria das pessoas já está implantado lá. Porque a sentença nossa garantiu a implantação e garantiu o retroativo desse período que a pessoa trabalhou. Então, quem continua trabalhando, nós já cobramos administrativo desde o ano passado e a pessoa já está recebendo. Após 22 horas, tá? Após o quê? Após 22. Quem trabalhou, trabalha após as 22 horas. Teve pessoas que trabalham até 22h15, mesmo assim nós recolhemos a documentação que a gente entende que é direito, né? 15 minutos, que vai dar 1.000, 2.000, 3.000, é direito do servidor. Deixa eu seguir a pauta aqui e já vou encerrar, gente. Precatório já falei, agora são a ação do IPCAE dos federais, né? Os técnicos federais receberam em 2018 o valor da isonomia. Nós fizemos a restituição do imposto de renda e nós temos a ação do IPCAE. Recentemente nós tivemos um parecer favorável ao servidor e também está concluso para sair decisão. Eu acho que é isso, gente. Eu vou... Legal, depois assim. Pessoal, tem uma pergunta aqui, Márcia, você me ajuda. O companheiro colocou, né, graças à vulnerabilidade do Peron, se existiria brecha na lei para a pessoa migrar para a aposentadoria privada. Eu, particularmente, entendo que, se pudesse, seria um risco muito grande, você não teria segurança. Se uma instituição financeira falir, você não se aposenta. É o risco, se pudesse, mas não pode. Hoje o servidor pode fazer, o Estado é mais segura, o que ele pode fazer é optar por uma aposentadoria, uma previdência complementar, que daí ele paga parte para ter um valor diferenciado quando se aposentar, certo? Então, mesmo assim, a pessoa consciente que ele corre o risco, ele paga um pouco mais para ter uma aposentadoria maior, mas tem que rezar para que essa instituição financeira não quebre. Então, por isso que nós sempre defendemos o fortalecimento da nossa previdência, a previdência do Estado, para que a gente não corra risco nenhum de termos aí a possibilidade de não conseguir aposentar. Então, eu acredito que nós estamos mais seguros com o Peru. É isso, companheiros. Mais alguma pergunta? Eu tenho que liberar também aquele lanche lá, né? Você não pode levar esse lanche para casa. Pessoal,
e eu posso pagar complementar, só minha parte. Sobre o quê? Mas se vai ter abono? Sim. Ah, tá. A ação que a Rafael está falando, vocês lembram que no ano passado, no outro ano, retrasado, nós recebemos o abono, professor e em tese eram os ativos. Só que nesse percurso de tempo, teve pessoas que aposentou em novembro, em dezembro não recebeu, teve pessoas que transpôs em novembro, outubro, dezembro não recebeu, e teve nós, professores, né, que o sindicato entende que é injusto o professor que não está em sala ter recebido o mesmo valor do técnico. Por quê? Vocês sabem que quem trabalha na SEDUC, um monte de canto aí, desempenha a função do mesmo jeito, quem está na biblioteca, quem está numa sala de recurso, ele desempenha a função do mesmo jeito. E o Sintero já recolheu a documentação para os aposentados e para os transpostos. É uma ação que está em curso. E a próxima etapa agora nós vamos recolher a documentação dos professores para tentar essa diferença de valor. Certo, gente? Eu estou aqui à disposição, tá? Quem tiver alguma dúvida. Pessoal, a pergunta aqui, os 2 anos de pandemia, conta para licença-prêmio? Não conta, gente. Lei Federal 173. Então, não vai contar para receber licença-prêmio, mas está contando para a progressão. O Estado de Rondônia contou para a progressão. A Lei Federal dizia que não precisava, mas o Estado de Rondônia contou na progressão. E tem muita gente que pergunta, e para a aposentadoria? Não, gente, a aposentadoria é normal. Os 2 anos de pandemia contam do mesmo jeito o tempo para você se aposentar. Se vocês ouvirem alguma fala, porque diz que está circulando um vídeo onde uma professora diz que não conta, é fake news, é informação errada. Para a aposentadoria, conta normalmente, ok? É isso. Mais alguma pergunta? Não. Exatamente. O Estado, na verdade, é assim, o Estado está cumprindo a legislação federal. Nós tentamos negociar, porque visto que as progressões deles pagaram, nós tentamos também que a pecúnia eles levassem em conta, mas não conseguimos ter ele. Tá bom? Léo, bom dia. Léo, é o seguinte, eu queria fazer uma pergunta, até para, no geral, eu comecei a minha aposentadoria, eu tenho 2 regimes, o CLT e o Peron, 2 contratos até. E está indo para 2 anos, e a gente está notando que o pessoal lá da CGM não está nem aí para coisa, o processo está muito parado, e às vezes por falta do documento do processo é arquivado. Aí eu gostaria de saber se essa nova pessoa que está no lugar da Maria, se ela vai acompanhar os processos mesmo, para dar retorno para a gente. Uma outra questão que eu queria saber, esse pessoal foi mandado embora do Bianco, conta para a aposentadoria que ele teve de 8 anos? Não? É assim, em relação, você está falando da CTC, né? O pessoal precisa da CTC para averbar o tempo de serviço, quando ele era CLT, para averbar com o Estado. Então, há uma demora realmente, às vezes, no processo, e nós, à medida que a gente consegue, a gente acompanha. Então, realmente, nós estávamos com problema, porque a nossa secretária, ela estava em sala de aula, e agora, né, ela vai estar liberada para fazer isso e ela acompanha. Passa seu processo para a diretora, e ela vai dar uma acompanhada. A outra pergunta que você fez foi... Aquele pessoal que foi mandado embora do Bianco tá. de 8 anos. Aquele pessoal que ficaram aí no período de 8 anos não conta para aposentadoria. Esse pessoal foram indenizados. Então não conta para aposentadoria, ok?